Fala, Squad do Poder, beleza? Estamos aqui reunidos para mais uma questãozinha do Enem. E dessa vez nós vamos falar de lei de Hess. A lei de Hess é um assunto muito cobrado na prova do Enem e é necessário que você domine bem esse assunto. Ele é bem simples, é o seguinte. Se eu saio, por exemplo, do ponto A para o ponto B, quais caminhos eu posso fazer? Diversos, não é? Eu limitei aqui 3 caminhos para você. Um caminho direto, saindo direto de A para B numa disparada única. Eu fiz um outro caminho. Eu fui lá em cima e depois desci para o ponto B. E um terceiro caminho que eu mostrei aqui é um caminho bem sinuoso, cheio de curvas, com várias curvas até o ponto B. O que o Hess vai falar sobre isso? Ele vai dizer que a entalpia nesses 3 momentos é exatamente a mesma, porque eu parti sempre do ponto A em direção ao ponto B. O caminho que eu fiz não importa, as etapas ao longo desse caminho não importam, só me importa exatamente da onde eu saio e onde eu chego. O Hess vai falar que a entalpia de uma reação depende exclusivamente da saída, ou seja, do início do ponto inicial da reação e do ponto final. Tranquilo? Vamos ver como isso funciona dentro de uma questão do Enem e como a gente aplica a lei de Hess para calcular a entalpia. Vem comigo. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir o óxido de ferro 2 sólido, conforme a equação química. Considere as seguintes equações termoquímicas. Então, tem aí 3 equações termoquímicas e, como são equações termoquímicas, elas precisam ter o valor da sua entalpia. O valor mais próximo da entalpia em kJ por mol de óxido de ferro para a reação indicada do óxido de ferro 2 sólido com o monóxido de carbono gasoso é. Então, Squad, depois de ler a questão, tu fica muito mais tranquilo. Eu preciso que você entenda que eu vou ter sempre aqui uma equação na qual eu quero chegar no valor de ΔH, que a gente vai chamar aqui de equação principal, e vamos ter outras equações, nesse caso equações termoquímicas, em que a gente vai utilizar para chegar, então, no ΔH, na entalpia da minha equação principal. A lei de Hess ela vai ser aplicada dessa forma. A gente vai calcular o ΔH a partir de novas etapas, de outros caminhos. Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, vamos começar olhando aqui para a nossa equação principal e perceber o que é que eu tenho na equação principal e o que é que eu tenho nas minhas equações dadas, tá? Os dados do meu problema. Quando eu olho aqui, eu tenho óxido de ferro. Onde eu consigo encontrar óxido de ferro? Eu encontro óxido de ferro nessa segunda equação aqui, beleza? Então, nessa segunda equação, eu tenho o óxido de ferro que eu preciso. E eu vou colocar aqui, ó, 3. Eu vou colocar aqui mais embaixo para dar a entender que eu estou usando a segunda equação. Quando eu vou usar a primeira, eu coloco ela aqui em cima para você. Tudo bem? Então, eu tenho óxido de ferro mais CO2 formando Fe3O4 mais Ca, com ΔH igual a menos 36 kJ por mol. Tranquilo? A segunda substância que eu vou usar aqui vai ser o monóxido de carbono, que está aqui em roxo. Onde é que eu encontro o monóxido de carbono? Eu encontro o monóxido de carbono, por exemplo, na primeira equação. Mas se você for um pouquinho mais cuidadoso, você vai perceber que eu também encontro o monóxido de carbono na segunda e na terceira equação. Só que pensa o seguinte, galera, eu preciso do monóxido de carbono aonde? Nos reagentes. E onde eu encontro ele nos reagentes? Na primeira equação. Então eu vou manter essa primeira equação da forma que ela está, porque ela já me dá o monóxido de carbono como reagente. Então, mantendo, eu tenho óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, Fe2O3, mais 3 de CO, 3 de monóxido, que é o que eu precisava, dando 2 de ferro, mais
3 de CO2. Com um ΔH aqui, equivalente a menos 25 kJ. Tranquilo? Então, agora a gente vai para o ferro. O ferro aqui é em laranja, ó. Ferro, onde eu encontro ferro? Eu encontro ferro, por exemplo, na primeira equação, tá aqui, ó, na primeira equação, e nos produtos, exatamente onde eu precisava. Então, quando eu mantive essa primeira equação, eu mantive, além do monóxido de carbono nos reagentes, eu também tenho o ferro nos produtos. Tranquilo? Para fechar, falta o CO2, que está aqui em vermelho. Onde eu encontro o CO2? Eu posso encontrar CO2 aqui em cima, nos produtos, da forma que eu preciso, mas posso encontrar também CO2 nos reagentes. E aí, o que eu faço? Eu já tenho CO2 aqui, então eu vou manter ele dessa forma. Aí você deve estar se perguntando, Raul, então eu não uso a terceira equação? Muita atenção. Por que muita atenção? Porque se você usar só essas duas equações aqui, você vai perceber que você tem, por exemplo, um óxido de ferro 3 aqui presente, que não consegue cancelar com ninguém de nenhuma das duas equações e também não pode estar na minha equação principal. Tranquilo? Você também vê um óxido duplo de ferro aparecendo, que não é possível de ser cancelado com ninguém, então ele também não pode aparecer na minha equação principal. Se eu olho a minha equação principal, nem o óxido de ferro 2 e nem o óxido duplo de ferro estão aparecendo. Então eu vou utilizar essa terceira equação para que eu consiga cancelar esses dois óxidos de ferro que não aparecem na minha equação principal. Então eu faço isso, ó, Fe3O4, Fe3O4. Precisam estar em lados opostos para que eu consiga cancelar. Então, o que eu vou fazer, ó, 2 de Fe3O4 mais CO2, formando 3 de Fe2O3 mais CO. Um ΔH aqui igual a mais 47. Tranquilo? Agora, mais atenção ainda. Por quê? Porque o nosso objetivo não é mandar essas duas espécies embora. Para que eu consiga mandá-las embora, eu preciso que as quantidades estejam as mesmas. Então, se eu tenho 1 aqui e 2 aqui, eu não consigo ir embora. Então, 2 aqui, então aqui eu preciso de 2. Então, eu multiplico toda a segunda equação por 2. Multiplicando toda a segunda equação por 2, eu tenho 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 1, 2. E esse ΔH? Esse ΔH precisa também ser multiplicado por 2, porque esse ΔH eu estou calculando por mol. Então, se eu dobrei, eu preciso dobrar. Então, eu vou ter aqui um total de menos 72 kJ. Tranquilo? Agora, vamos para o Fe2O3. Se eu tenho 3 de Fe2O3 aqui, aqui eu também vou precisar de 3. Então, multiplicando por 3, eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Multiplicando isso aqui por 3, eu vou ter um ΔH menos 75 kJ. Tranquilo? Agora, galerinha, eu posso simplesmente somar tudão. Quando eu somo tudão, eu mando esses 3 de Fe2O3 embora com 3 de Fe2O3. E mando também 2 de Fe3O4 embora com 2 de Fe3O4. O que sobra para mim? Sobra para mim o seguinte, 6 dióxido de ferro 2 mais 9 de monóxido de carbono, que o monóxido de carbono está aqui, ele precisa aparecer nos reagentes, só que desses 9 que eu tenho aqui, eu tenho 3 do lado de cá. Então, se eu tenho 9 no reagente, 3 nos produtos, eu fico com um saldo de 6 nos reagentes. Tranquilo? Então, finalizando agora com ferro, 6 de ferro e com o CO2. Eu tenho 9 de CO2 nos produtos, mais 3 de CO2 nos reagentes. Então, o meu saldo total são 6 mols de CO2. Onde o ΔH dessa reação, que eu vou chamar de ΔHT, ΔH total, vai ser igual ao ΔH1, que é menos 75, mais ΔH2, que é menos 72, mais ΔH3. Então, ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3.
H3 menos 75 mais 47 ou mais menos 72 mais 47. Isso tudo aqui vai dar exatamente menos 100 quilojoules. Só que menos 100 quilojoules é a entalpia referente a esta reação aqui. E essa reação é 6 vezes a equação principal. Então, se essa entalpia é referente a 6 vezes a equação principal, para que eu calcule a entalpia dessa reação, basta que eu pegue 100 e divida por quanto? E divida por 6. Porque dividindo todo mundo por 6, eu chego à minha equação principal. E o ΔH dessa reação vai ser igual a menos 16,66 quilojoules, aproximadamente menos 17 quilojoules. Tranquilo? Olhando aí a resposta, você vai perceber que o gabarito é a letra B, de beijos. Se liga, essa foi mais uma questão do Tá no Enem, Tá no Química do Poder. Até a próxima!